Professor, eu gostaria de começar pelo Chile. O Chile, que tem sido tão exaltado, a economia mais estável da América do Sul, de repente está aí com esse caos, com saques, destruição, 7 mortes, e o governo parecendo incapaz de dar um cobro a essa situação. Como é que o senhor vê isso, hein? Por que de tanta insatisfação? Não é só no Chile, mas no Chile com mais violência atualmente. Bom dia Zé, bom dia mesa, bom dia ao Brasil. Eu conheço pouco o aspecto do Chile, mas eu tenho uma intuição de que, na verdade, os mecanismos de distribuição no Chile encontraram um limite muito cedo. O Chile, na verdade, não tem condições de dar à sua população, apesar de ser muito mais rico do que o Brasil, tem uma renda per capita que é praticamente o dobro da nossa. Ele não soube montar um sistema de previdência capaz de dar tranquilidade para a sociedade. Na verdade, eu acho que o que aconteceu foi que você se meteu num sistema de previdência que acaba pressionando de tal forma a sociedade que ela explode. E esse é um problema muito grave, porque não é uma questão do Chile, é questão de que como a sociedade decide distribuir os seus recursos. Se a sociedade realmente não consegue encontrar um mecanismo razoável de distribuição dos recursos para equilibrar o avanço do consumo e o avanço do investimento de maneira socialmente aceitável, você acaba caminhando para uma situação como essa. Eu acho que ela é uma situação que reflete um problema mundial, que é a incapacidade, na verdade, do sistema manter uma aposentadoria razoável. Ou seja, as pessoas estão insatisfeitas com o próprio sistema. Mas, professor, só para colocar um elemento a mais aí nesse debate, nessa questão, né? A gente tem visto esse fenômeno de manifestações violentas acontecendo em vários países do continente e, curiosamente, em países que têm governos que não são de esquerda, sobretudo países que perderam governos de esquerda. Perderam na eleição, perderam no voto, né? Isso é só observar, além do Chile, o que tem acontecido no Equador, quando a esquerda perdeu a eleição, o que aconteceu no Peru, o que tem acontecido em vários países do continente, só não acontece na Argentina em razão da eleição iminente. Então, já que o cara vai cair, vai fazer manifestação por quê, né? Até para não atrapalhar eleitoralmente o grupo que está chegando ao poder. Na Argentina eles estão caladinhos, etc. Mas me parece muito mais uma questão política do que de uma questão econômica. O senhor não acha, não? Não, a questão política significa todo problema econômico só tem solução política. A economia pode, no máximo, dizer para você algumas consequências. Agora, a economia depende fundamentalmente da política. É a política mesmo, com a política que eles não concordam mais. É muito mais profundo do que isso. Eu acho que é um sentimento de que o sistema como está montado é incapaz de se sustentar. E o que fazer, então? O que fazer é o seguinte, na verdade, ninguém sabe realmente o que fazer. Porque o que fazer seria redistribuir tudo. Ou seja, você baixar o nível geral. Porque você vai redistribuir toda a riqueza, não investe mais e caminha para a pobreza. Na Argentina, o que deu errado, professor? Um equilíbrio. Na Argentina, o que deu errado? Na Argentina deu errado tudo, né? A Argentina é o caso típico do populismo. Como é agora, como foi no caso que ele está citando. O caso do Peru, como foi o caso do Equador. No caso do Equador, você se meteu realmente a fazer... Não tem moeda. É o dólar a moeda. De forma que... E no Peru a coisa é muito mais séria, né? Porque tem outros problemas. Há uma incompreensão de que não existe mecanismo de calibrar populações imensas como tem hoje, sem
ter uma consciência clara de que existe uma relação entre o presente e o futuro que é determinada pelas decisões políticas entre o que vai consumir e o que vai produzir, investir, se você quiser continuar crescendo e, portanto, promovendo o bem-estar, o welfare state. O que há na minha opinião, é isso. É que a política é incapaz de propor uma solução calibrada para esse fenômeno. O caso brasileiro é o mesmo. O caso brasileiro é exatamente o mesmo. Não tem nenhuma diferença, não. Professor, é o Rafael, bom dia. E Bom por dia, aqui, Rafael. hein, o partido do presidente da República nessa conflagração, nessa disputa em praça pública, nesse caso, a política também pode acabar atrapalhando a tênue ainda recuperação da economia, professor? Não, o que eu achei, ela tem, felizmente, me parece que há uma certa compreensão de que essa confusão produzida pelo governo, porque o governo tem dois setores bem divididos. Ele tem um setor onde você leva em conta a realidade, você leva em conta as pesquisas científicas, você leva em conta, para fazer programas, o conhecimento empírico. E tem um outro setor que é constituído pela fé e não leva em conta nada, porque, pelo contrário, que quando a ciência diz sim, ele diz que é mentira. Então, esse sistema, e o presidente tem uma técnica de confrontação permanente. Tanto é verdade que ele chegou com a nova política, deu tudo com os burros na água, agora está fazendo a velha política pior. Quer dizer, aquilo que normalmente num regime democrático republicano é coisa natural, que é você não tendo maioria, construir uma maioria republicana, que acontece no mundo inteiro para administrar, você arrebentou tudo e agora está fazendo o quê? Está caminhando para uma política, essa sim, velha e corrupta. Professor Delfim, é o Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. Mudando rapidamente de assunto aqui, eu li um artigo do Pércio Arida no sábado na Folha de São Paulo, que ele falava que o FGTS, como conhecemos, tende a acabar. Ele defende que o trabalhador tenha mais acesso ao dinheiro do Fundo de Garantia. O senhor acha possível esse debate? É importante esse debate nesse momento do país? Esse debate está colocado. Não tem. Na verdade, esse debate está colocado pelo próprio governo. Na minha opinião, existem mecanismos de poupança esforçada, que o FGTS não é mais do que isso, que quando são bem utilizados, produzem sim um aumento de poupança. Isso, quando você usa os recursos em projetos bem estudados, com boas taxas de retorno, funcionam. O que aconteceu é o seguinte: você usou esses recursos tão mal que hoje, não é só o Pércio, hoje todo mundo acha o seguinte: qualquer recurso posto na mão do governo é jogar no lixo. Portanto, é melhor deixar todos os recursos na mão do setor privado. Cada trabalhador vai decidir como ele prefere usar. Se ele tem uma visão mais de longo prazo, ele vai fazer um patrimônio para a poupança. Ou se ele não quiser, ele quer gozar a vida dele, goza, e depois o Estado cuida da aposentadoria dele. É disso que se trata.